Sejam muito bem-vindos ao curso de Teleformação em Disfagia. Na primeira parte vamos abordar o que é a deglutição, o que é a disfagia, quais as principais causas e complicações associadas à disfagia e alguns exames de diagnóstico relevantes. Começando pelo que é a deglutição. No fundo, é a capacidade de ingerir alimentos e ou líquidos. A disfagia, por sua vez, corresponde a uma alteração da deglutição caracterizada por dificuldade na preparação dos alimentos e ou da sua deslocação desde a boca até ao estômago. A deglutição divide-se em três fases principais: a fase oral, a fase faríngea e a fase esofágica, dependendo da região anatómica em que ocorre. A fase oral é ainda dividida em fase oral preparatória e fase de propulsão oral. A fase oral preparatória é o momento em que ocorre a transformação dos alimentos em bolo alimentar, através da mastigação e salivação, estando dependente de múltiplos músculos inervados por diferentes nervos. Na fase de propulsão oral, os movimentos da língua impulsionam o bolo alimentar até à orofaringe. A fase faríngea tem como objetivo o transporte do bolo alimentar da faringe até ao esófago, estando dependente do reflexo de deglutição. Este trata-se de uma sequência motora complexa e crucial para a segurança da alimentação. Inclui o encerramento das vias respiratórias por alguns segundos e a contração sequencial de vários músculos que irão permitir a passagem dos alimentos através do tubo digestivo, mantendo a segurança das vias respiratórias. A fase esofágica ocorre quando o bolo alimentar passa da faringe até ao estômago e depende do relaxamento do esfíncter esofágico superior, da contração peristáltica dos músculos do esófago com a ajuda da ação da gravidade e, finalmente, do relaxamento do esfíncter esofágico inferior. O correto funcionamento destes mecanismos depende do estado de consciência e cognição do indivíduo e da integridade das vias nervosas, dos músculos e da anatomia do próprio tubo digestivo. A sua segurança depende ainda da estreita coordenação com os músculos respiratórios. O principal objetivo da deglutição é que esta seja eficaz e segura, ou seja, que permita uma alimentação suficiente e hidratação adequada e sem risco de complicações. Quando estes mecanismos falham, estamos perante uma dificuldade na deglutição, ou seja, uma disfagia. Se esta alteração for devida a uma lesão do sistema nervoso central, como é o caso do acidente vascular cerebral, o AVC, ou do traumatismo crânioencefálico, da esclerose múltipla, entre outros, dizemos que se trata de uma disfagia neurogénica, sendo mais comum a afetação das duas primeiras fases da deglutição, a fase oral ou a fase faríngea. O AVC é a principal causa de disfagia neurogénica, afetando uma parte considerável dos doentes na fase aguda, sendo a sua prevalência menor na fase crónica. A disfagia é mais frequente em indivíduos mais velhos e tanto mais comum quanto mais grave for o AVC, variando de acordo com a localização do mesmo AVC. As principais complicações relacionadas com a disfagia são a passagem de alimentos para locais inapropriados, nomeadamente para a cavidade nasal e ou aspiração para as vias respiratórias inferiores. A passagem de alimentos para as vias respiratórias pode desencadear o reflexo da tosse, mas numa parte importante dos nossos doentes é silenciosa, ou seja, não desperta qualquer sinal. Como consequência destas complicações, podem surgir as infecções respiratórias e possível obstrução da via aérea. Estas podem pôr em risco a vida do doente e, por isso, é fundamental a sua prevenção. Para além disso, também se associa a diminuição da ingestão de alimentos com risco de desnutrição e desidratação, aumento da dependência na alimentação e redução da participação e qualidade de vida. No que toca à avaliação da presença de disfagia, esta deve ser feita pelo médico fisiatra com apoio da terapia da fala. Os familiares e doentes devem informar o médico sobre a presença de engasgamentos frequentes, nomeadamente com que tipo de alimentos acontecem estes engasgamentos, dificuldade ou dor a engolir, alterações da voz após as refeições, a perda de peso, o agravamento do cansaço, e se houve infecções respiratórias recentes e ou agravamento do próprio estado geral. Uma avaliação clínica detalhada é essencial para o diagnóstico de disfagia.
podendo ser complementada em caso de se verificar a sua necessidade por alguns exames complementares de diagnóstico. Os dois principais exames realizados são a videoendoscopia da deglutição, onde é introduzido um instrumento fino e flexível com uma pequena câmara na ponta através do nariz do doente, que irá progredir até à faringe e laringe. Este exame permite visualizar a anatomia destas estruturas e a sua função. Já a videofluoroscopia da deglutição é um exame no qual são avaliadas as diferentes fases da deglutição através de um vídeo com recurso ao raio-x. É pedido ao doente que ingira substâncias líquidas e ou sólidas de um produto visível na radiografia, de diferentes consistências, podendo ter de se realizar algumas manobras solicitadas de forma a permitir avaliar se existe alguma dificuldade em alguma das fases da deglutição. E para saber mais sobre a disfagia e a sua abordagem, não perca os restantes vídeos.